Estamos novamente em Vila Nova de Gaia, estamos no interior da Igreja São João Evangelista, da Igreja Lusitana. E viemos falar com o Bispo Jorge Pina Cabral sobre a Conferência de Lambeth. Bispo José Jorge, obrigado por nos receber neste belíssimo espaço. A primeira pergunta que lhe coloco é, para todos que não sabem, o que é a Conferência de Lambeth? A Igreja Lusitana é membro da Comunhão Anglicana, uma grande família de igrejas que tem, na Igreja de Inglaterra, poderemos dizer, a sua igreja-mãe. Esta família de igrejas, que está espalhada por todo o mundo, são igrejas autónomas, mas que têm instrumentos de unidade. E um desses instrumentos de unidade é precisamente a Conferência dos Bispos, que de 10 em 10 anos se reúne em Lambeth, em Inglaterra, para os bispos se encontrarem, estarem juntos e poderem discernir os desafios de missão da própria Igreja. A Conferência de Lambeth teve lugar no verão passado, em 2022, sobre o sugestivo lema A Igreja de Deus para o Mundo de Deus. Foi presidida por aquele que é o líder espiritual da Comunhão Anglicana, que é o Sr. Arcebispo de Cantuária, e tiveram presentes mais de 700 bispos vindos de todo o mundo. Esses bispos discerniram o caminho da Igreja, a missão da Igreja para os próximos 10 anos, em áreas tão importantes como a evangelização, o discipulado, a relação da fé com a ciência, o modo como as igrejas se têm que comprometer na luta pela justiça, pela dignidade humana e também, naturalmente, com as questões do próprio clima e do meio ambiente. Portanto, foram traçados caminhos de orientação para as igrejas, agora nos seus diferentes contextos culturais, sociais e, podemos até dizer, políticos, poderem desenvolver a sua missão. Portanto, houve 3 fases. Uma primeira fase anterior à própria conferência, que foi a fase de escutarmos em conjunto, e foi muito interessante, através das plataformas digitais, os bispos estiveram unidos. Depois houve a fase do caminhar em conjunto, em que os bispos se encontraram, oraram em conjunto, juntamente também com as suas esposas. E não só, porque também um número crescente de mulheres bispas existem na Comunhão Anglicana e essas levaram também os seus cônjuges, os seus maridos. Portanto, não podemos falar só de esposas, mas temos que falar de cônjuges. E foi muito interessante perceber como há um cada vez maior número de mulheres bispos na Comunhão Anglicana que dão um contributo muito valioso com os seus dons, a sua maneira própria de estar e de viver a fé, contribuem muito para a riqueza do episcopado na Igreja de Cristo. Essa segunda fase foi o caminhar em conjunto. E agora há uma terceira fase que se está a desenvolver, que é o testemunhar em conjunto. E, portanto, as igrejas agora anglicanas em todo o mundo, também em colaboração com outras igrejas e com todos os homens e mulheres de boa vontade, são chamadas agora a desenvolver a sua missão sobre este lema da Igreja de Deus para o mundo de Deus, nestas áreas que eu identifiquei também há pouco. No contexto da conferência, certamente as questões da sexualidade foram também um assunto em cima da mesa. Como é que está, no contexto da Comunhão Anglicana, esta situação? Naturalmente que as igrejas anglicanas, como todas as igrejas, vivem também os seus momentos de tensão. E uma das áreas mais sensíveis tem a ver com todas as questões que se colocam com a sexualidade humana, com a autoridade da própria Escritura e como também acolher e integrar aqueles nossos irmãos homossexuais, poderemos dizer assim, que, como qualquer outra pessoa, também fazem parte da própria Igreja. Entretanto, a própria Igreja-mãe da Comunhão Anglicana, a Igreja de Inglaterra, assumiu recentemente em sínodo, aprovou a bênção da união de casais do mesmo sexo. Esta circunstância, naturalmente, que levantou reações a nível também mundial, mas foi tomada pela própria Igreja de Inglaterra após um longo período de discernimento bíblico, discernimento teológico e até, poderemos dizer, antropológico, ligado à questão da sexualidade humana. E no Sínodo de Inglaterra foi decidido que a Igreja não iria alterar a sua doutrina sobre o matrimónio cristão, no sentido que o entendimento de que o matrimónio se destina
à relação e à união entre um homem e uma mulher, mas abriu-se, por maioria, a esta possibilidade de liturgicamente serem providenciadas, podemos dizer assim, ritos de bênção para casais do mesmo sexo. E este desenvolvimento agora tem que ganhar expressão litúrgica e também cultual através de novos modelos, poderemos dizer assim, litúrgicos. O princípio é o princípio de que a nossa identidade reside em Cristo, a nossa união está em Cristo e que, portanto, vamos procurar que aquilo que são divisões internas não levem ao conflito e, portanto, procurarmos conciliar no seio da comunhão estas diferentes visões e sensibilidades que se oferecem relativamente aos assuntos da sexualidade humana, nomeadamente a estas questões que têm a ver com a bênção para casais do mesmo sexo. São desenvolvimentos importantes. Naturalmente que temos que orar para que haja também uma maior abertura, haja um maior consenso, mas o que se verifica na comunhão anglicana é que, sendo igrejas autónomas, as igrejas têm a possibilidade de desenvolver essas práticas, independentemente de haver outras igrejas anglicanas que para já rejeitem essa possibilidade. E, portanto, estamos neste caminho de discernimento, procurando viver sempre a unidade também em Jesus Cristo. Bispo José Jorge, obrigado por nos receber e pelas suas palavras que certamente esclarecerão aqueles que nos ouviram. Obrigado. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve e o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.